Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, você aí que está assistindo esse vídeo neste exato momento, já faz mais de um ano que eu parei de gravar vídeos aqui neste perfil. E o meu último vídeo postado aqui foi publicado no dia 28 de outubro de 2024. E, querendo ou não, já faz muito tempo. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu decidi voltar a postar, entre aspas, só agora? Até porque esse vídeo aqui pode ser considerado o vídeo da minha volta, ou seja, ele é apenas o primeiro de muitos futuramente. Eu espero. E bem, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque ainda neste ano de 2026, mais precisamente no final de abril, apareceu-me uma notificação de comentário em algum vídeo antigo do meu perfil no meu celular e decidi ver. Quando cliquei, percebi que o comentário era no último vídeo que eu tinha postado até então, antes desse, e era um comentário não muito pequeno, mas também não muito grande. Olá! Bem, o usuário, ou usuária que comentou se chama Gabs. E no comentário ela, ou ele, ironizava a minha fala no vídeo onde eu dizia que eu não iria demorar muito para terminar o projeto que eu estava apresentando no vídeo. Pois bem, aconteceu algo raro. Eu respondi o comentário. Sim, eu fiz isso mesmo. Na minha resposta eu disse que iria voltar a gravar vídeos apenas pelo comentário que ela, ou ele, eu não sei, me desculpe, tinha feito naquele vídeo. Ou seja, um simples comentário me motivou a voltar a gravar. E bem, o fato de que eu tinha deixado de gravar vídeos é porque eu simplesmente tinha perdido o interesse, e também fiquei focado em outros projetos pessoais meus, e um deles é aquele apresentado no vídeo. Pois bem, Gabs, eu literalmente demorei 3 longos meses para eu começar a voltar a gravar, como eu tinha dito no comentário. E, bem, melhor tarde do que nunca, né? E quando eu abri o perfil dele ou dela, percebi que de seus poucos vídeos, são relacionados a PEGI do Roblox. E com base nisso, eu decidi que voltaria com um vídeo de PEGI, mais precisamente, PEGI Build Mode, de uma série antiga minha, onde eu mostrava meus mapas feitos aqui no Build Mode. E olha só, aqui estou eu para dar continuidade a essa série que ninguém pediu, mas é isso que a torna genuína. E um último aviso. Cara, se você ficou todo esse tempo, escutando algo que talvez não mude em nada na sua vida, mas mesmo assim você persistiu e ainda está me escutando depois de tudo isso, cara, deveriam existir mais pessoas no mundo igual a você, sério. E me desculpe por esse início ser tão longo, é porque eu precisava contar tudo isso, para dar um contexto geral, e eu também queria desabafar tudo isso que eu contei. Então, vamos lá. Bem, pessoal, vou apertar em carregar e olhem só, vou deslizar para baixo, e como vocês podem ver, aqui estão todos os meus mapas que eu criei anos atrás. Esses dois aqui são os mapas que eu mostrei nos 2 primeiros episódios dessa antiga série. E bom, neste episódio eu poderia simplesmente dar continuidade a partir deste aqui onde eu havia parado, porém eu decidi que irei mostrar um muito mais interessante. O mapa que eu quero mostrar para vocês é, mais precisamente, o remake de um outro mapa que eu tinha feito alguns meses antes desse remake, e esse mapa se chama Survival the Pig, ou em português, Sobreviva a Pig. Bem, ao decorrer do vídeo, vou contar de pouco em pouco a história de como eu criei esse mapa, ou mais precisamente, esse remake. Então galera, já carregou o mapa, e cara, foi por pouco que o computador não explodiu. O mapa em si não é pesado, mas na hora de carregar é assim mesmo. E galera, olhe só, esse aqui é o menu principal do mapa, é aqui quando os jogadores entram no servidor, aparecem. No mapa original, não existia menu. Pois é. Quando você entrava, você nascia em cima de um dos níveis do mapa. Bem, essa parte que estou mostrando para vocês, é apenas a entrada do menu, ou seja, é a primeira parte do menu. O menu em si é esse aqui.
Percebam que existem algumas entradas nesta parte, essas entradas levam o jogador para alguma sala específica do menu. Outra coisa bacana de se notar, esse lugar é cercado por montanhas, o que torna impossível sair dele. É como se fosse algum tipo de ponto seguro para os sobreviventes. Basta atravessar essa abertura na montanha, e chegamos ao menu. E como eu tinha falado, cada uma dessas entradas nos levará para alguma sala. Iremos ver cada uma já já. Opa, tinha me esquecido, essa placa aqui já mostra onde cada sala é. Como podemos ver, existem 3 salas. A sala do meio é onde se encontram os níveis do mapa. A sala na esquerda é como se fosse um tutorial explicando como é que joga. E a última, mas não menos importante, pelo menos para mim, é a sala da direita, onde se encontra os créditos do mapa, quem o criou e etc. Que nesse caso Sou eu mesmo. Então vamos começar com a sala da esquerda, que é a sala de tutorial. Além de mostrar como é que joga, essa sala explica as regras do mapa, e também mostra as mudanças e melhorias da última atualização que o mapa recebeu. Essas notas aqui nesta parede da sala, por exemplo, mostram a lista de mudanças da última atualização, como eu tinha dito, e sobre o projeto em si. Vejam. Terceira atualização, ajustes e melhorias. Músicas e sons dos mapas agora são 2D. O mapa original acabou sendo deletado. Porém, com a atualização do Build Mode, decidi fazer um remake. Como eu havia dito no início do vídeo. E nesta outra parede, mostram as regras. Vejam só. Evite xingamentos. Não dê spam na palavra conversa. Não peça BM para o dono do mapa. Caso alguma dessas regras sejam quebradas, o indivíduo será banido do mapa. Muito profissionalismo, tá maluco? E bem, finalmente, é nesta próxima parede que mostra como é que joga o Survival The Pig, além de mostrar como é que escolhe um nível da próxima partida. Cara, na moral, que monte de mensagens são essas no chat? Mano, que é isso? Cara, quem são essas pessoas? Elas estão jogando comigo, ó? Mas como assim? Eu tô sozinho no servidor? Que bodega é essa? Desde a Terra até Marte, até que ela jura por você. Mãe, aqui nunca mais fale. Eles não me deixam desatascar o chat. Vigila ele. Vamos fazer infecção. Nós eliminamos isso facilmente. Estavina K. Cara, só tem gente estranha nesse chat. Os caras falam tudo esquisito. Dá até medo, Ave Maria. E pelo visto, nenhum deles falam português. Digo isso porque as mensagens literalmente estão traduzidas. Eu só vi uma mensagem escrita em inglês. Com certeza é um brasileiro querendo falar com os gringola, mas enfim, vamos esquecer esse chat e voltar ao que interessa de fato. Bem, essas notas explicam como é que joga e como vota em algum nível. Olha só, seu único objetivo é sobreviver. Seja o último sobrevivente da rodada. Fique em cima de uma laje com o nome do mapa para confirmar seu voto. Área, seleção de mapa. E é isso. Agora vamos sair dessa sala e ir para a próxima, que é a sala de créditos. Irei deixar a melhor pro final. E bem, como já falado, essa é a sala dos créditos. Vamos dar uma rápida olhada ao que está escrito nessas notas dessa sala. Criador do mapa, Savio Carlos 1234. Áudios músicas tiradas de create.roblox.com/market_music. E ainda tem essa nota aqui, ó. Observação, alguns áudios desse mapa são personalizados. Você não conseguirá encontrá-los no mercado. Faz sentido. Depois de tudo isso, vamos para um dos lugares mais importantes desse mapa, que é a sala de seleção de mapa. E mais uma vez, vamos voltar ao que interessa. Essa aqui é a sala de seleção de mapa, a sala principal desse lobby. E como vocês podem ver, existem outras 2 pequenas salas dentro dela. Neste vídeo, iremos ver os níveis dessa sala da esquerda, e vamos deixar essa da direita para o próximo, que vou postar um dia depois desse aqui. E essas notas nesta parede revelam que tipo de nível as 2 salas hospedam. Mapas clássicos São os níveis, ou mapas, como queira dizer, que já existiam no mapa original. Mapas do remake São os níveis que foram criados a partir dessa versão, que no caso seria um remake. Sabendo disso, vamos entrar na sala dos níveis clássicos, e mostrá-los um por um para vocês. Comecemos com aquele que começou tudo isso. E então, se preparem. Bem-vindo ao Survival The Pig.
O objetivo é sobreviver. Quem sobreviver até o final da rodada, ganha. Boa sorte. O quadrado amarelo foi o primeiro nível que eu criei, e como o mapa original foi feito no início de 2022, ano que as backrooms estavam no auge, eu decidi criar um quadrado 12x6, fechado de todos os lados, na cor amarela, que lembrasse um nível mais conhecido das backrooms, aquela sala de carpete e paredes amarelas. Pois é. E lembra no início do vídeo que eu tinha falado que não existia menu no mapa original? E que os jogadores nasciam em cima de um dos níveis. Bem, esse nível era justamente o quadrado amarelo. Sai daqui! Sai, lazarento! Sai! Você é bonitinho! Sai, socorro! Sai daqui, seu demônio! Morre! Bem, não há muita coisa que eu possa falar sobre o quadrado azul e as outras variantes de quadrado que aparecerão posteriormente, então será jogo rápido, checkmate. O quadrado azul, nada mais, nada menos, é uma versão mais difícil do quadrado amarelo, onde agora existem 4 soldados nos 4 cantos do nível, e como os níveis dos quadrados são pequenos e apertados, isso acaba tornando o quadrado azul um nível muito mais desafiador de sobreviver. Ainda mais se o número de bots, no modo enxame, estiver no máximo. Se o quadrado azul já era considerado muito difícil, esse aqui supera. Esse pessoal é o quadrado verde, uma variante de quadrado muito mais difícil que as duas anteriores, porque agora, ao invés de soldados, 2 cantos do nível agora estão contaminados por ácido, e se você ousar tocá-los, já era. Eu considero esse mais difícil que os 2 outros, porque, ao contrário dos soldados, que ficam andando de um lado para o outro, deixando o espaço do nível, mesmo que menor, dinâmico para o jogador se locomover, aqui não tem isso, o ácido literalmente está no chão do nível, e pior, o jogador vai ficar limitado apenas no centro e nos 2 outros cantos do nível, sendo que os bots nascem justamente no centro, torna esse nível muito mais difícil que os outros que já foram apresentados. Ô cara burro!
De todos os níveis que esse mapa possui, esse aqui é disparado o mais difícil de todos. Esse é o quadrado vermelho. Se você pensou que nesse quadrado iria ter o chão de ácido, você se enganou completamente. Até porque se existisse chão de ácido neste nível, ele seria praticamente injogável. Bem, não é que ele não seja, mas ser injogável mais do que ele já é, aí é sacanagem. Nesse nível, pode não ter o chão de ácido, mas tem os soldados. Sim, eles voltaram, ao lado do Mr. P e da Vovó Pig. Agora imagine, você e mais uns 5 jogadores, tendo que ficar desviando de 4 soldados simultaneamente, além de fugir de outros 2 NPCs, e ainda por cima, nascer pelo menos, mais uns 4 ou 5 bots. Cara, simplesmente impossível sobreviver, mas é essa a ideia desse nível, ser impossível. E finalmente saindo dos níveis de quadrado, eu apresento para vocês, as Wastelands, ou em português, Terras Desoladas. Este foi o primeiro nível sem ser um quadrado, que eu criei. O nível em si é todo na temática de deserto, ou de um lugar extremamente seco e abandonado, cercado por montanhas, o que faz o jogador ficar limitado apenas naquela área. Bem, a história de criação desse nível é um pouco menos parecida com a história do quadrado amarelo. Porém, em vez de se basear em um vídeo viral que foi aquele das backgrounds, eu me baseei em uma música, e em um mundo específico do jogo Kirby 64, lançado na data de 23 de março de 2000. E essa música e mundo desse jogo, foram ambas da Rockstar, o segundo planeta que você explora, junto com Kirby e seus amigos. Eu não posso botar a música aqui no vídeo, porém você pode pesquisar a música e escutá-la. Bem, mas aí você deve estar se perguntando, o que Kirby 64 tem a ver com um mapa, feito no modo de construção de um jogo do Roblox chamado Pig? Bem, é porque naquele início de 2022, ano que foi feito o mapa original, eu estava em busca de zerar o Kirby 64 no meu celular usando o emulador de Nintendo 64, porque eu já conhecia, e já tinha jogado esse jogo do Kirby, porém eu nunca tinha concluído ele 100%, e naquela oportunidade de zerá-lo, eu consegui. E falando um pouco mais do cenário, como dito antes, as Wastelands são uma região extremamente seca, onde não se encontra mais nenhum sinal de vida, com exceção dos jogadores, e nesse nível, é possível perceber uma casa, aparentemente abandonada, e um prédio no mesmo estado. Além disso, tem uma espécie de esqueleto a céu aberto, de uma criatura que provavelmente era um dinossauro, uma pequena nascente de água seca, e algumas caixas. Esse lugar está desolado. E um detalhe que eu notei só agora, esse lugar, aparentemente também era um ponto seguro. Digo isso porque os arredores dele se assemelham muito aos do cenário do menu. Interessante. E eu ainda não tinha falado. Esse, e o restante dos níveis que aparecerão nesse vídeo, receberam uma remasterização, porque no mapa original, esses níveis eram um pouco mais simples, porém não mudei muita coisa dos originais. E é isso. A Factory, ou em português, Fábrica, é um nível que, assim como o nível anterior, foi baseado em uma música e planeta do jogo Kirby 64, e nesse caso, é a Shiver Star, o quinto planeta do jogo. Tanto a música, quanto o nível, seriam da Factory Inspection, o último nível antes do chefão da Shiver Star, que se passa em uma fábrica. Então, só com essa informação, já dá pra saber por que esse nível é uma fábrica.
Bem, o nível se passa em uma sala específica de uma fábrica, onde existem várias estantes, nos dois lados perto das paredes do nível, além de caixas, máquinas, e outros objetos, espalhados por todo o nível. Também existe um transportador, que atravessa o nível de um lado para o outro, e esse mesmo transportador passa sobre uma estrutura, tipo uma ponte. Cara, já faz tanto tempo que eu não abro esse mapa, que eu nem lembro o nome disso que eu construí. E como isso é uma sala, é claro que haveria portas para sair dela, porém nesse caso, os jogadores não podem sair, porque, além das duas portas estarem trancadas, tem 4 guardas, 2 em ambas as portas, que impedem o jogador, até de se aproximar delas. E no meu ponto de vista, esse nível é um dos mais bizarros de Survival the Pig, tanto pela ambientação, quanto pela música. E chegamos em um dos meus níveis preferidos, o Ocean, ou em português, Oceano. Bem, na verdade isso aqui tá mais para mar do que oceano, até porque todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe muito bem a diferença entre mar e oceano, né? E não, esse nível aqui não é inspirado em nenhum nível, música ou mundo do Candy 64, bem que poderia, mas na realidade, a criação desse nível está ligado a algo muito mais simples, e que são as fases aquáticas em jogos. E eu queria criar a minha própria fase aquática, e como resultado, surgiu o Ocean. Esse nível se passa em um recife de corais, ou pelo menos era essa a ideia que eu queria passar, recheado de cores vivas dos corais. E ao lado do recife de corais, há 2 estruturas submersas, uma delas parece muito com uma casa, ou melhor, um templo. E a outra parece algum tipo de monumento. E sim, eu criei essas estruturas pensando em Atlântida. Também existe uma caverna nas proximidades, e dentro dela, há uma cabeça de pig, só o osso. Provavelmente foram tubarões que comeram esse pig. Nossa. E para fechar, uma rocha rodeada de algas marinhas, e entrando nessa rocha, nós se deparamos com a casa do Bob Esponja. Sim, isso mesmo, um easter egg. Porém, como esse nível aqui foi remasterizado, ele mudou, mas na versão original, não existia nenhuma dessas estruturas, exceto a caverna e o easter egg. No lugar do Recife, existia um navio pirata naufragado, e um monte de objetos espalhados pelo nível, representando poluição. E falando em navio, existe, não um navio, mas um barco em cima do recife de corais, na superfície, e algumas palmeiras em terra firme. E sinceramente, eu prefiro 1000 vezes essa versão, do que a original. E fechando os níveis clássicos, vamos para o último. E para fechar os níveis, mapas clássicos, eu apresento para vocês, a Farm, ou em português, Fazenda. A Farm foi o último nível que eu tinha criado na versão original de Survival the Pig, e a história de criação desse nível é diferente das outras. Eu criei esse nível com o intuito de começar a desenvolver uma história dentro do Pig Build Mode, como eu já tinha feito algumas vezes, porém desta vez, a história incluía eu mesmo, e mais 3 primos meus, que na época que o mapa original foi criado, nós jogávamos juntos Roblox quase todos os dias, hoje em dia, não mais. Infelizmente. Bons tempos. E nessa história, eu e meus primos, morávamos em uma fazenda, que é justamente essa fazenda do nível, mas é claro, da versão original. A história começava em um dia comum, numa manhã, onde os 4 primos estavam tomando café da manhã. O primo mais velho era eu, com 12 anos, que era representado pelo Doug, que estava tomando café na sala de estar. O segundo tinha 11, representado pelo Girafim. O terceiro 10, representado pelo Pony, e o mais novo tinha 4 anos de idade, representado pelo George.
Naquela manhã, o primo mais velho estava assistindo televisão, quando de repente, um alerta de última hora passa no jornal da cidade perto de onde eles moram. Vendo aquilo, o primo mais velho chama os outros 3 que estavam na mesa da cozinha tomando café. Quando todos se reuniram em frente à TV, o alerta falava sobre um possível vírus que estava causando mortes em massa, e pelo anos de criação dessa história, talvez você saiba o tal vírus que estou falando, e com isso, os 4 decidem que precisam arranjar suprimentos o mais rápido possível, e que precisariam ficar isolados em casa, mais do que eles já estavam. O mais velho e o segundo vão até a cidade comprar tudo o que for necessário, enquanto o terceiro e o caçula ficam em casa. A cena volta para o turno da noite, os 4 se preparando para dormir, e finalmente, todos foram dormir. Se passa algumas horas da madrugada, e então, aparece, vindo da direção da floresta da parte de trás da fazenda, uma velha conhecida do segundo primo mais velho, representada pela Willow, que chega na fazenda dos 4 primos. E é aí que você me pergunta, o que alguém estaria fazendo acordado nas altas horas da noite, sozinho, e ainda por cima, em uma região isolada, e com o vírus correndo à solta por aí? Bem, a resposta é que essa colega do segundo primo estava querendo acertar algumas contas com ele, já que ele estava com dívidas com ela desde um bom tempo, e só foi agora que ela quis tirar satisfação, e ela ainda queria pegar algo dele e levar com ela. E nisso, o primo mais novo acorda após escutar um som vindo do lado de fora. Ele decide não acordar os outros primos, então ele abre a porta dos fundos com a chave do primo mais velho, que estava numa mesa perto dele. Ele abre a porta, olha na escada, e não vê ninguém. Depois ele olha para a esquerda, também não vê ninguém, apenas uma árvore. Depois ele olha para a direita, e outra vez, não vê ninguém, apenas outra árvore. Então, ele decide descer as escadas e tentar descobrir o que tinha feito aquele barulho. Dá alguns pequenos passos para frente, quando de repente, ele é puxado e capturado pela colega do segundo primo. O primo mais novo grita alto, acordando os outros, que estavam dentro da casa. Após isso, 2 dos primos saem de dentro da casa, o mais velho e o segundo mais velho. Quando eles vêm, a garota estava levando o primo mais novo, que gritava e pedia por ajuda. Os 2 correm atrás da garota, entrando dentro da mata e deixando o terceiro primo sozinho na casa. Eu escrevi isso quando eu tinha 12 anos. Até que não tá ruim, meio clichê, mas fazer o que, né? E bom, o que tudo que eu contei tem a ver com esse mapa? Bem, eu não sei se você percebeu, mas todos os cenários que já passamos até agora, cada um deles, é uma parte da história de Survival the Pig. Sim, um mapa de sobrevivência no Pig Build Mode tem uma história, e a história desse mapa começa justamente nesse nível, que ironicamente, seria o último. E falando mais sobre o cenário do nível, o nível se passa nessa fazenda, isolada, na beira de uma estrada que atravessa a área onde o nível está localizado, adentrando um túnel no final. E nessa fazenda, há uma casa, um celeiro e um silo, logo atrás das outras 2 estruturas. E do outro lado do celeiro, tem 2 plantações de alface. E voltando na casa, no pátio dela, tem uma cadeira e um vaso de flor, uma do lado do outro, e entrando pela porta da frente, percebemos logo de cara, um cômodo apertado, onde se encontra algumas maletas, sendo 4 no total, e também, caixas, placas de notas, e uma máquina de lavar. E tem o cômodo principal, que é uma sala de estar, e uma cozinha, juntas. Depois de explorarmos a casa, agora vamos para o celeiro. O celeiro em si não tem muito o que mostrar, até o interior dele é bem pequeno, e de fato, não há muito o que mostrar aqui. E uma curiosidade, como esse nível é apresentado, tanto de dia, quanto de noite, é possível jogá-lo em ambos os horários, sendo que no turno do dia, toca uma música mais alegre e animada de fundo, ao contrário do turno da noite, que toca uma música muito mais misteriosa, combinando com a atmosfera de suspense. E assim como o nível anterior, eu gosto bastante desse também, mas não me interprete mal, eu gosto de todos os níveis clássicos, porém, o Ocean e a Farm são os meus preferidos.
E bom, caso vocês queiram saber mais sobre a história de Survival the Pig, eu posso fazer um outro vídeo, porque nesse aqui não vai dar, até porque esse vídeo é apenas para mostrar os níveis clássicos remasterizados do remake. Agora, voltemos ao menu. Cara, na moral, que vídeo longo! Eu nunca tinha feito, editado um vídeo tão longo na minha vida, sério, que feito! E bem, finalizamos a sala da esquerda, onde estão os níveis, mapas clássicos de Survival the Pig. E talvez você não lembre, mas eu tinha falado, entre uns 10 ou 11 minutos de vídeo, que eu iria fazer um outro vídeo, mostrando os níveis da sala da direita, onde estão os níveis feitos a partir do remake, que é esta versão que estamos jogando. E cara, pensando um pouquinho mais, eu cheguei na conclusão que não, eu não vou fazer outro vídeo só para mostrar os níveis do remake. Sabe por quê? Porque, bom, esse vídeo é a parte 3, de eu mostrando meus mapas no Pig Build Mode, e a minha ideia principal era mostrar esse mapa por completo, tudo nesse vídeo. E também, não faz sentido eu fazer uma parte 2 de um vídeo, que já é uma parte 3 de uma série aqui do meu perfil. Ou seja, esse vídeo ainda não acabou. Sim, isso mesmo. E cara, sem enrolação, vamos logo explorar os níveis do remake. E bem, eu completei apenas 4 dos 12 níveis do remake que eu havia planejado, desde a última vez que eu atualizei esse mapa, que já faz bastante tempo. Então, acho que eu posso mostrá-los um por um para vocês, e assim concluir esse vídeo de uma vez por todas. E então, vamos lá, comecemos com o primeiro nível criado a partir do remake. E para começar os níveis do remake, eu apresento para vocês a Pool Party, ou em português, Festa na Piscina. Esse nível se passa em um restaurante, com uma enorme piscina atrás do estabelecimento. Na área da piscina, existem várias cadeiras de praia, enfileiradas uma do lado da outra, e 2 carrinhos de sorvete, todos ao redor da piscina, que está cheia de água por sinal. E bem, o motivo da criação desse nível é que eu estava sentindo falta de algum nível que representasse a zona urbana, já que nenhum dos níveis clássicos transmitiam uma sensação que estivéssemos em algum lugar específico, dentro de uma cidade. Eu não considero a Factory, porque o nível se passa em uma sala fechada. E por isso eu optei por criar um nível que transmitisse essa sensação, e esse nível foi a Pool Party. E voltando a falar do cenário do nível em si, como a piscina fica do lado de fora, conseguimos ver uma área de floresta, com árvores e arbustos, e algumas montanhas, que cobrem o resto da paisagem. E entrando na parte do restaurante, podemos ver várias mesas com cadeiras, uma do lado da outra, e andando para a esquerda, vemos uma mesa de escritório e uma cadeira de oficina, e ao lado dessas duas, vemos uma espécie de cozinha, que provavelmente é onde os pratos são feitos. Além de alguns vasos, bancos, placas de notas, e uma máquina de bebida. E nessa mesma sala, tem um corredor, e é esse corredor que as pessoas entram e saem desse restaurante. E esse restaurante, curiosamente, tem uma escada, nessa mesma sala onde estão as mesas dos clientes. Essa escada nos leva ao segundo andar desse restaurante, onde há 2 portas. A porta da direita é uma lavanderia, o lugar onde as roupas sujas ficam para serem lavadas. E a porta da esquerda é um quarto, com sala de estar e cozinha no mesmo cômodo. E ainda tem uma outra porta dentro desse quarto, que leva ao banheiro. Bem, acho que já vimos tudo o que esse nível tem a oferecer. E com isso, vamos para o próximo.
E seguimos com o segundo nível do remake, e esse nível se chama Death House, ou em português, Casa Morta. Esse nível é inspirado em um mapa de um jogo dentro do próprio Roblox. Esse jogo seria o The Clown Killing Reborn, um jogo fangame de um jogo do Roblox de 2015, na data de 22 de agosto, chamado The Clown Killings, criado por Pai 494 Israel, sendo esse o primeiro jogo sobre palhaços assassinos dentro do Roblox. Esse fangame foi criado em 2018, mais precisamente no dia 22 de março daquele ano, e lembro de jogá-lo em 2019, na minha primeira conta criada dentro do Roblox. E hoje em dia, este fangame se encontra inacessível, ou seja, você não consegue jogá-lo. Bem, pelo menos foi essa a tela que eu recebi quando abri a página do jogo. E o mapa ao qual esse nível foi inspirado, leva o mesmo nome do mapa, Death House. E sendo sincero, eu não sei se o mapa Death House surgiu a partir desse fangame que eu joguei no passado, porém eu lembro desse mapa naquele jogo. Bem, o nível se passa em uma casa, abandonada, na beira de uma estrada, em um lugar aparentemente isolado. O terreno da casa é todo cercado, e na entrada da propriedade, podemos ver uma placa e um carro estacionado. Na placa diz o seguinte: Brown's Family House, ou em português, Casa da Família Browne. E depois, vemos logo de cara uma piscina, e por incrível que pareça, a piscina tá cheia de água, e ainda por cima, limpa. E eu acabei não prestando atenção nesse detalhe, na hora da construção do nível. E continuando, ainda na parte da frente da casa, na direita, tem um pequeno armazém, encostado nas paredes rochosas do lado da área da casa. E entrando na casa, podemos perceber que existem um corredor, que atravessa a casa inteira, e mais 3 cômodos, sendo eles uma sala de estar, uma cozinha, e um quarto. E, tanto a sala de estar, quanto o quarto, tem uma parte das paredes destruídas, além de alguns furos no teto da residência abandonada. E na parte de trás da casa, tem uma pequena cobertura, onde tem uma máquina de lavar. E falando no quintal, o quintal dessa casa é bem largo, tendo bastante vegetação. E indo mais para o fundo, chegamos na entrada de uma caverna, onde se encontra vários cristais luminosos de várias cores. E um outro detalhe, nas paredes rochosas do lado do terreno da casa, se olharmos para cima, na direção do armazém, podemos ver um olho da insolência. Sim, isso mesmo. E se prestarmos mais atenção, esse olho é um pouco diferente do olho que temos no menu de construção do Pig Build Mode. O motivo disso é que esse nível foi construído em 2022, assim como todos os níveis desse mapa. Opa, quero dizer, com exceção de um, que vocês verão até o final desse vídeo. E seguimos com o penúltimo nível. E chegamos no penúltimo nível do remake, sendo esse um nível, o maior de todos, no quesito tamanho. Esse pessoal, é a jungle, ou em português, selva. A minha principal razão pela qual eu criei esse nível, é porque, desta vez eu queria criar um nível, que transmitisse a sensação de natureza extrema, mais precisamente de uma floresta tropical, ou uma selva mesmo. E minhas inspirações foram a floresta amazônica e a primeira fase do jogo Donkey Kong Country. Essa selva é composta por 6 ilhas, e para acessar cada ilha, o jogador precisa passar sobre um rio, usando um tronco de madeira ou pedras que estão colocadas em conjunto, tornando-se um caminho para o jogador se locomover de uma ilha para outra. Porém, quando o nível se inicia, aparece a seguinte mensagem na tela: cuidado ao atravessar um rio. Bem, esse aviso não se aplica muito quando você atravessa um rio sobre um tronco. Porém, quando você vai atravessar sobre pedras, aí sim, a história muda. Caso o jogador pise na parte onde há água, o jogador vai morrer instantaneamente. É como se o jogador fosse arrastado pela correnteza e morresse afogado. Pois é. Pesado. E prosseguindo, cada ilha está repleta de vegetação, incluindo
árvores de grande porte, arbustos, pequenas plantas, além de rochas, espaços de terra, e pequenos morros e colinas, absolutamente em todas as ilhas. E não podemos esquecer do céu alaranjado que cobre um nível inteiro. Porém eu preciso destacar 3 ilhas, que nelas existem algo a mais que não existem nas outras. Começando pela Ilha do Meio, a segunda maior. Nessa, além da enorme colina que essa ilha possui, essa ilha, perto do rio, tem uma espécie de acampamento, onde tem uma fogueira e troncos, uma enorme tenda, e embaixo dessa tenda, o rádio e uma cadeira chique, lado a lado, cadeiras e uma mesa, e uma caixa, e em cima da caixa, tem uma caixa de ferramentas. E seguindo pela ilha do lado, nessa ilha, tem uma pequena cabana de madeira, e dentro dela, tem alguns objetos, sendo um deles uma mesa de sala de aula. Bem estranho. E na frente dessa ilha, e continuando na terceira ilha, nessa, há uma pequena entrada de uma caverna, menor que a do nível anterior. Eu gosto muito desse nível, não pelo tamanho, mas pela paisagem que ele tem, muito bonita, sério. E, para finalizar esse vídeo, vamos para o último nível do remake criado de Survival the Pig. E finalmente, chegamos no tão esperado último nível do remake. Esse galera, é o Office, ou em português, escritório. Esse nível, diferente dos outros, foi criado em 2024. Isso mesmo que você escutou. 2024. Entre os meses de setembro e outubro daquele ano. E é aí que você se pergunta, por que eu criei esse nível 2 anos depois da criação do mapa do remake? Bem, teve um dia que eu tinha entrado no Pig Build Mode, apenas para rever os meus mapas antigos. E quando eu carreguei o Survival the Pig, eu andei até a sala de seleção de mapa, entrei na sala dos níveis do remake, e percebi que existia apenas 3 níveis do remake completos, que eram aqueles já mostrados aqui no vídeo. E para não deixar apenas 3, eu decidi que iria criar mais um nível, mesmo que não fosse necessário. E eu já tinha em mente qual seria o nível que eu construiria. Que seria um escritório. Esse escritório não é tão grande, mas também não é pequeno. E na entrada, percebemos uma porta, que seria a porta de saída desse lugar, porém não é possível abri-la, ou seja, estamos trancados do lado de dentro. E também na entrada, é possível notar que esse escritório possui alguns corredores, sendo os maiores das laterais. No total são 5 corredores. Nos corredores das laterais, há grandes vasos de plantas bem nos cantos das paredes, além de um ou outro carrinho de transporte. E também algumas placas de notas nas paredes, porém não são todas que estão coladas corretamente, algumas dessas placas estão caídas no chão. Agora vamos falar sobre as salas que esse escritório possui. E comecemos pela sala da esquerda, na entrada do local. A sala dos escritórios, quem diria? Essa sala, dentro dela, há vários mini escritórios, tendo 6 deles. Entretanto, 2 desses mini escritórios são um pouco diferentes dos demais. Esse aqui, por exemplo, é um pouco maior que os outros. Principalmente por causa dessas gavetas, uma do lado da outra. Provavelmente essas gavetas guardam documentos importantes. E esse aqui também é um pouco diferente, e se prestarmos atenção, debaixo de um armário azul, tem uma nota, com a seguinte mensagem: "Foi eu que fiz aquilo nas tubulações, e ninguém sabe." Ainda chegaremos nessa parte, e continuando, a sala da direita, ainda no corredor principal, é a sala de reuniões. E cara, eu não sei porquê, mas isso me lembra o Zoom, e não, eu não tô zoando. Talvez seja porque o Zoom está relacionado a reuniões online, e também porque eu usava o Zoom na época da pandemia. Informação inútil, eu sei, mas eu queria acrescentar isso de qualquer jeito.
E continuando, nessa sala, bem no centro dela, há uma mesa com várias cadeiras de escritório ao redor dela, e nessa sala, também existem alguns armários grandes, placas de notas, estantes, vasos de plantas, e um carrinho de transporte. E saindo dessa sala, e seguindo reto, nos deparamos com um refeitório, o lugar onde são feitas as refeições. Nesse refeitório, tem várias mesas e cadeiras, algumas lixeiras, vasos de plantas, uma máquina de bebida e uma pequena cozinha. E ainda no refeitório, na porta à esquerda, nos leva ao banheiro público do escritório. E no mesmo corredor que leva ao refeitório, há uma porta branca, e essa porta leva à sala do gerente. A sala do gerente não é grande, mas é bem organizada. Nela tem, claro, a cadeira e mesa do gerente, cadeiras vermelhas, enfileiradas, vasos de plantas, uma estante e uma placa de notas. E uma porta, que leva ao banheiro da sala do gerente. E curiosamente, existe uma passagem de ventilação, ligando os dois banheiros do local. E saindo da sala do gerente, e indo na direção do refeitório, chegamos nessa porta de vidro, que nos leva para essa pequena cobertura, que nos leva para o quintal do escritório. Eu acabei esquecendo de contar, que existe uma outra porta que leva ao quintal, e ela está bem ali naquela outra cobertura, só que com a cor azul, desculpa aí. Tinha esquecido. Diferente de todos os outros níveis, esse aqui é o único que tem, tanto a parte do lado de dentro, quanto a parte do lado de fora feitas. Genial! E o quintal desse escritório, é todo cercado, e nele, tem algumas árvores e arbustos. E olhando para o horizonte, recebemos essa paisagem, de uma floresta, e montanhas, desta vez bem altas, que cobre uma parte do horizonte. E na parte da cobertura, ao lado dela, tem uma rampa, que usamos para subir para o telhado do escritório. E no telhado da cobertura, tem uma escada de degraus, que levam para o telhado do escritório. Esse telhado é bem largo a pé. E quando chegamos nessa parte do nível, aparece uma mensagem na tela, assim como na Jungle, escrita: "Não toque na água". Talvez você que esteja assistindo, já deve ter ligado os pontos. E no telhado, há caixas de metal, um container, caixas de madeira, duas saídas de ar. E isso aí que eu construí, que era para ser uma antena. Bem que eu poderia ter me inspirado na antena da Sky, mas fazer o que, né? Uma placa, que nela está escrito: "Em manutenção". E logo atrás da placa, podemos ver uma tubulação de energia elétrica exposta, cheia de água. E se o jogador tocar nessa água, ele vai morrer instantaneamente. É como se o jogador morresse eletrocutado, com uma descarga elétrica. E também existe esse pequeno cômodo, tem dentro dele, há apenas 2 estantes velhas e algumas caixas. E para fechar, vamos falar sobre o cenário além do nível. Bem, como esse nível se passa em um escritório, é óbvio que esse escritório estaria em uma cidade. Não que necessariamente um escritório precise estar em uma cidade, mas enfim, podemos na vista de cima do escritório, podemos ver várias casas, de formas e tamanhos diferentes, como as duas que estão lado a lado com o escritório, além das casas da frente, como essa azul, essa verde, e essa amarela. E aí? Você pegou a referência dessa casa amarela? Se sim, me fale nos comentários, caso queira. E ao longe, podemos ver mais casas e prédios. Porém eu devo destacar aquela estrutura, com a sigla GYM, que significa academia. E na mesma rua da academia, vemos um barraco velho, abandonado. Tenho certeza que é a casa de um mendigo. E olhando para a cerca de madeira, perto da casa amarela, vemos a Willow e o George. Se você lembra da história que eu contei no nível da farm, nos mapas clássicos, você com certeza lembra o que aconteceu no final. E cara, acho que é isso. E voltemos ao menu, para finalizar esse vídeo de uma vez por todas. Cara, que vídeo longo! Esse provavelmente é o vídeo mais longo que já fiz nesse meu perfil, literalmente, quase 1 hora de vídeo. E olhando por esse lado, isso é um pouco ruim, porque
A maioria do pessoal que usa o TikTok geralmente prefere assistir vídeos curtos e rápidos. Até porque o TikTok é uma plataforma para vídeos curtos. Porém, eu simplesmente não poderia fazer um vídeo de apenas 3 ou 2 minutos de duração. Até porque 3 minutos desse vídeo foram apenas do meu desabafo. E cara, se você assistiu esse vídeo do início até agora, cara, na moral, isso para mim vale muito. Isso mostra para mim que você se interessou pelo conteúdo do vídeo. E isso me deixa extremamente feliz, sério. Ainda mais para um cara como eu, que fiquei mais de um ano sem postar absolutamente nada nesse perfil aqui no TikTok. E me desculpem se a edição do vídeo não ficou muito boa. Estou usando um editor diferente do que eu costumava editar os meus vídeos no passado. E também eu estou usando um computador. O meu celular infelizmente não consegue mais gravar os vídeos como antigamente, por causa do armazenamento interno está quase estourando, e também porque ele já está velho, porém funcional. Mas isso não quer dizer que ele consiga gravar os vídeos como antes. Mas eu acho até melhor gravar e editar pelo computador. É mais prático, pelo menos na minha visão. E me desculpem também se algumas gravações durante o vídeo estavam travando, ainda estou me adaptando ao OBS, e prometo melhorar nos próximos vídeos que eu for postar. E deixando as últimas palavras a respeito do mapa, o Survival the Pig foi um mapa de sobrevivência feito no Pig Build Mode, que eu me diverti muito construindo, em ambas as duas versões do mapa. E esse mapa em específico, me fez relembrar de muitos momentos que vivi no passado, momentos que eu nunca vou esquecer, e principalmente, me fez relembrar o potencial que isso aqui tinha. E se alguém que ainda está assistindo o vídeo, esteja se perguntando, eu vou continuar atualizando esse mapa? Bem, a resposta é, não. Não, porque não faz sentido eu continuar adicionando níveis, que ninguém vai jogar, e também, eu não tenho mais interesse em continuar atualizando esse mapa. Para vocês terem uma ideia, o mapa teve apenas 3 atualizações, sendo a versão atual do remake a 1.3. Sendo essa a única atualização que eu não abri um mapa publicamente para outros jogadores entrarem, porque simplesmente ninguém entrava, e quando entrava, saía em questão de segundos. Pois é. Eu até queria continuar construindo os 8 níveis restantes, para não deixar a sala do remake incompleta, níveis como a caverna, que eu até comecei a construção desse nível, mas está incompleto, e não valia a pena eu mostrar no vídeo. E o outro nível era um castelo, que eu nem sequer comecei a construir. E eu ainda queria adicionar níveis de eventos sazonais, como Natal e Halloween, porém eu também desisti dessa ideia. E em 2024, ano que teve a última atualização desse mapa, eu também criei uma miniatura para o Survival the Pig, mas especificamente 2 versões da mesma miniatura, onde apenas muda a cor do título. E eu gostei bastante de fazer esse vídeo, e relembrar e compartilhar com vocês esse meu mapa feito no Pig Build Mode. Muitíssimo obrigado por sua atenção. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, por favor. Eu ficaria muito agradecido, sério mesmo. E caso queira, comente, e se quiser, me siga para mais vídeos que eu pretendo fazer com a minha volta. E é isso. Obrigado, mais uma vez, e eu encerro esse vídeo por aqui. Tchau, até um outro dia.